Agora aqui nós temos um condutor esférico e ele está em equilíbrio eletrostático. Então não está trocando cargas com ninguém. Ele é um condutor carregado e a pergunta é como que o potencial elétrico varia nessa situação. Quando nós temos um condutor carregado, as cargas elas se repelem. Então, imaginem que a gente tem um excesso de cargas positivas, elas estão se repelindo. Como dentro de um condutor estas cargas têm mobilidade, elas tendem a se mover para o mais longe possível umas das outras. Isto é, essas cargas acabam ficando na superfície do condutor, sejam positivas ou sejam as cargas negativas. Então, elas se repelem e elas ficam na superfície desse condutor. O condutor, ele fica com um campo elétrico na região interna dele igual a zero. Isso é o efeito da gaiola de Faraday que nós tínhamos visto em aulas anteriores. Então, o campo elétrico na região interna do condutor é zero, porque as cargas estão todas na superfície, de maneira que o potencial elétrico dentro do condutor é constante. Como o campo elétrico não varia aqui dentro, ele é zero, o potencial associado a esse campo elétrico é constante, desculpa. Tem um valor constante. O valor constante gerado por um condutor esférico tem esse formato aqui. Que valor constante é esse, né? K é a constante de elétrica do meio. Aqui a carga é a carga total desse meu condutor. E R é o raio desse condutor. Percebam que eu estou falando de um condutor esférico. Então, aqui é o raio, porque eu estou falando do potencial dentro do condutor. Agora, do lado de fora desse condutor, o potencial elétrico ele é constante na parte interna. Então, ele vai ser o mesmo aqui no centro ou aqui na superfície. Agora, quando eu vou para fora, para o lado de fora desse condutor, este potencial, ele cai com a distância. Então, eu posso dizer que do lado de fora, nas equações costumam aparecer um R também, esse R aqui não é raio. Isso aqui é uma distância radial. Então, é uma distância radial a partir do centro dessa esfera. Então, isso aqui que seria o meu R quando eu estou me referindo a esse ponto do lado de fora. Do lado de dentro, não depende da distância radial. É uma constante, então vai o raio da esfera. Do lado de fora é distância radial. Por quê? Porque quanto mais longe eu estou, menor este potencial. Então, isso aqui é uma variável. Tá? É uma variável de posição ao longo de uma posição radial, que eu estou me referindo, né, a essas coordenadas aqui a partir do centro do círculo em qualquer direção. Então, são somente formas diferentes de expressar essa distância, que não em termos de x, y, z. Então, a gente expressa aqui em distância radial, certo? Porque pode ser aqui para a direita, pode ser aqui para o lado, aqui para baixo, lá para cima, não importa. O que importa é a distância desse ponto até o centro desta esfera, certo? Aqui nós temos um gráfico, o potencial em função dessa distância radial. Dentro da esfera, então, o potencial é constante. Do lado de fora da esfera, o potencial cai com a distância, tá? Inversamente proporcional à distância. Então, a gente pode dizer que aqui do lado de fora é proporcional, inversamente proporcional à distância, e aqui dentro é constante. Certo? Isso aqui sai também da ideia do campo elétrico. O campo elétrico é zero do lado de fora, do lado de dentro, ele só existe do lado de fora. E o campo elétrico do lado de fora, ele cai com a distância ao quadrado.
tá? Exatamente como se fosse uma carga pontual. A única diferença aqui é que não tem campo elétrico lá dentro. Mas do lado de fora tem campo elétrico e então o potencial começa a variar com a distância do lado de fora, porque o campo elétrico também varia do lado de fora e o potencial e o campo elétrico estão diretamente relacionados.